E foi o que Deus pôs no meu coração para dizer para alguém aqui nessa noite. Porque talvez você está desesperado, talvez você entrou aqui aflito, preocupado, angustiado, porque você só vê em volta de você os inimigos se cercando. Você olha para a sua esquerda, é problema te cercando. Você olha para a sua direita, é problema te cercando. Você olha para frente, é problema. Você olha para trás, é problema. E isso está deixando você preocupado, com medo, aflito. Pois eu quero ser como um Eliseu nessa noite, dizer para você: não temas, não tenha medo, não se desespera, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Maior é o Deus de Israel que está conosco do que o inimigo que tenta nos destruir, do que o inimigo que tenta nos envergonhar, do que o inimigo que tenta nos derrotar, que tenta parar a nossa caminhada. Maior é aquele que te chamou do que aquele que está tentando impedir de você fluir na tua chamada, no teu ministério, na unção que Deus derramou sobre a tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então acalma o teu coração, sossega a tua alma. Glória a Deus, aleluia. Porque há uma milícia celestial em volta de nós. Oh, glória a Deus. Pode até ter muitos inimigos nos rodeando, só que muito mais são os anjos de Deus que estão em volta de nós. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Irmãos que entendem a palavra do Senhor, Amém. Glória a essa Deus. noite, palavra forte, palavra revelada. Na verdade, meus queridos irmãos, aleluias, graças a Deus. Oh, Jesus, aleluia. E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do profeta Eliseu. Aleluia, Jesus! Eita, Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso. O interessante é que antes do servo, o profeta Eliseu, ele vê toda aquela milícia celestial, todo aquele exército dos céus, né, irmãos? Primeiro Eliseu, ele ora. Ele pede para Deus em oração para que Deus viesse abrir os olhos do seu servo, do seu moço. É claro que ele não estava cego fisicamente, mas estava espiritualmente cego. E essa é a realidade, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que infelizmente estão cegas espiritualmente. Eita, Deus. Mesmo dentro da igreja, tem obreiros que estão cegos espiritualmente, tem pastores que estão cegos espiritualmente, não é verdade, irmãos? Tem pregadores que estão cegos espiritualmente, assim como cego espiritualmente estava esse moço, esse rapaz. Mas a partir do momento em que Eliseu ele ora e que Deus abre os olhos desse moço, ele vê todo aquele exército celestial em volta do profeta Eliseu. E foi o que o Senhor falou ao meu coração quando eu estava meditando esse versículo. Quantos creem que Deus vai abrir os olhos de pessoas aqui nessa noite? Porque talvez você entrou aqui somente enxergando problemas, somente enxergando adversidade, somente enxergando obstáculos, mas Deus vai abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar
a solução dos problemas, para que nós possamos enxergar a nossa vitória, para que nós possamos enxergar os exércitos celestiais em volta de nós. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus ele age dessa forma, meus queridos irmãos. Deus ele abre a visão espiritual e a gente passa a enxergar aquilo que antes nós não enxergávamos. A gente passa a ver aquilo que antes nós não víamos. A gente passa a contemplar aquilo que antes nós não contemplávamos. Porque quando os olhos espirituais estão fechados, a pessoa só vê problema, a pessoa só vê dificuldade, a pessoa só vê inimigo. Mas quando Deus ele abre os olhos espirituais, essa pessoa passa a ver a solução do problema, ela passa a ver a vitória, ela passa a ver que tem jeito, tem solução para o problema, que talvez ela ache que não tem jeito ou que não tem solução. Porque para Deus tudo tem solução. Glória a Deus. Todos os nossos problemas são solucionados diante do poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Pode não ter jeito para você ou para mim. Pode não ter jeito para o doutor. Pode não ter jeito para o médico, para o advogado, para o pastor, para o pregador, mas tem jeito diante de Deus. Eita Deus! Porque Deus pode todas as coisas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glórias a Deus! Mas a palavra fala que quando o moço, o profeta Eliseu, Glória a Deus. Aleluia. ele viu todo aquele exército celestial. Olha que detalhe impressionante. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, por muito tempo eu meditava, lia e relia, e não entendia o sentido espiritual desse detalhe na palavra de Deus. Eu lia e perguntava para mim mesmo, mas por que estava o exército celestial ao redor do profeta Eliseu? Por que ele estava ao redor do moço do profeta Eliseu? Não é interessante, meus irmãos. Até que o Senhor ele me esclareceu, me deu o discernimento, me deu a revelação do texto. Porque na verdade o sentido do exército dos céus estar ao redor do profeta Eliseu, sabe por quê, meus irmãos? É porque Eliseu, ele era o alvo do inimigo. Ele era o alvo do rei da Síria. Tanto é que quando o rei da Síria desce até a cidade de Dotã, é para mandar prender o profeta Eliseu. E por que Eliseu ele é o alvo do adversário, irmão Éder? Porque Eliseu fazia diferença. E foi isso que Deus bradou no meu coração. Porque quando nós procuramos fazer a diferença, meus irmãos, pode ter certeza que a gente também passa a ser alvo do rei da Síria. Quando nós fazemos a diferença, pode ter certeza que nós passamos a ser alvo do inimigo. Porque quando você faz a diferença, quando você ganha almas, quando você ora, o milagre acontece. Quando você é um instrumento de edificação nas mãos de Deus, quando você é usado pelos seus dons espirituais para mexer com o inferno, você passa a ser alvo do inferno, você passa a ser alvo do inimigo. É uma verdade, meus queridos irmãos. É por isso que talvez o inimigo tenha se levantado de forma muito grande contra a tua vida, tem te perseguido, tem te atacado, tem tentado subjugar você, atacar sua família, porque você tem feito a diferença no mundo espiritual. É dessa forma que acontece.
necessariamente ser profeta para fazer a diferença. O que eu preciso é obedecer a palavra de Deus, é ter atitude, é ter ação, é se posicionar e não ter medo do inimigo, do adversário. Aleluia. Você não precisa necessariamente ser profeta para fazer a diferença. A diferença onde você congrega, a diferença onde você mora, a diferença onde você trabalha. Irmão, mas se eu fizer a diferença, o inimigo vai se levantar contra a minha vida. Exatamente. Mas você percebe o que está acontecendo aqui, nessa passagem? Embora o exército da Síria fosse lá para prender o profeta de Deus, você percebeu na mensagem, né? Que estava ao redor do servo de Deus, do profeta Eliseu, um exército celestial. Então Deus ele fala para nós nesse vídeo. Uma vez que façamos a diferença no mundo espiritual, vamos sofrer ataque, vamos sofrer retaliação, mas fica tranquilo, não se preocupe, porque assim como havia um exército celestial ao redor de Eliseu, esse mesmo exército ele está ao redor de você, ao redor de mim. Esse exército continua ao redor dos Eliseus que tem feito a diferença na terra. Por isso não precisa temer a fúria do demônio, não precisa temer o ódio do rei da Síria, não precisa temer os exércitos dos inimigos, porque você não está só. Porque se só você estivesse, você já teria sido destruído há muito tempo. É verdade, Deus. Se você estivesse só, o rei da Síria já teria acabado com você. Se nós estivéssemos sozinhos, o rei da Síria já teria acabado conosco. Mas sabe por que ele não acaba? É porque existe um que é maior, que é mais forte, que é mais poderoso, a saber, o leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos. Aleluia! Então não precisa temer a fúria do rei da Síria, porque você está só. Eita Deus! Aleluia! Deus, Aleluia! E para finalizar a mensagem, interessante que o inimigo queria a cabeça do profeta Eliseu. É verdade, Jesus. Mas quem se desespera era o moço do profeta Eliseu, que não era o alvo do inimigo. Enquanto que o alvo do inimigo, que é o profeta Eliseu, está calmo, está despreocupado, está tranquilo, porque ele conhecia muito bem o Deus que ele servia. E o que Deus pôs no meu coração foi isso. E às vezes nós somos o alvo do nosso adversário. É verdade. Mas uma vez que nós temos a visão aberta, a gente fica calmo, a gente fica tranquilo. Porque a gente sabe que Deus está nos guardando e nos protegendo, e que há milhares e milhares de anjos em volta de nós. Glória a Deus. Mas às vezes, né, Aleluia. aquele que não tem a visão que você tem, aquele que não tem intimidade com Deus que você tem, aquele que não vê o que você vê, às vezes, Aleluia. assim como o servo do Eliseu se desespera, ele também se desespera. Aquela pessoa se desespera na sua casa, na sua família, no meio dos seus amigos. Mas você pode fazer uma coisa em relação a ele. Fazer o que, irmão? Pedir para Deus abrir os olhos espirituais dele, para que você possa ver, para que ele possa ver e contemplar aquilo que Deus tem feito você ver e contemplar. Amém. Então, meus queridos irmãos, não se desespere, Glória a Deus. não entregue os pontos,
E não deixe de lutar ou de guerrear, porque o Senhor dos Exércitos Amém. é com cada um de nós. Amém. Fique com essas palavras. Eu agradeço pela oportunidade Glória e a as Deus. palavras Aleluia. que eu